Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, galera, vamos retomar aqui as nossas atividades, certo? Fomos obrigados a parar por um momento, certo? Por algumas, quase um mês, mas estamos de volta, né? Celebrando a vida e estamos de volta. Bom, eu acredito, pessoal, não tem data definida para o retorno, mas eu acredito que muito provavelmente, como nós já estamos em maio, né, praticamente na metade de maio, a gente só volte praticamente realmente para fechar o período, certo? Então, o gap que nós criamos aqui, que nós realmente nós obtivemos nessa situação, foi grande, porém por aqui a gente tem uma estratégia e a gente consegue retirar esse gap rapidamente, certo? A partir de hoje, certo? Todos os dias de aula vocês terão postagens, certo? De assuntos. Com exceção de amanhã, porque amanhã eu vou tirar para finalizar, certo? O lançamento da primeira nota de vocês. Que aí vocês têm 3 listas de exercícios, certo? Vocês têm uma prova e vocês têm um laboratório que vocês me enviaram, ok? Então já estou finalizando, só que eu preciso consolidar já e já lanço amanhã. Então, amanhã a gente não tem, mas não tem postagem de aula. Porém, todos os dias de aula e algumas aulas extras vocês terão postagens, certo? Que a gente precisa aí dar essa continuidade. E aí a gente elaborou uma forma bem interessante, né, de vocês fazerem simulações de circuitos, certo? Online, ok? Para a gente amenizar também a questão da prática. Correto, pessoal? Hoje a gente vai apenas falar, para nós retomarmos, né? Introduzir, na verdade, a parte de circuitos, certo? Em série, a parte de associação de circuitos. Não necessariamente associação de resistores, mas associação de circuitos de modo geral. Associação de resistores é o básico. Lembra que nós falamos, nós batemos muito no início do curso, que a associação de resistores, na verdade, é o coração dessa introdução à análise de circuitos, certo? Essa associação é que vai perseguir vocês aí, não diria perseguir, mas ela vai andar de mãos dadas com vocês ao longo aí desses 2 anos de curso, ok, pessoal? Então vamos lá. O objetivo, dessa associação é trazer familiaridade com as características de um circuito em série, né, de modo que nós encontremos soluções para tensão, corrente e potência, certo? Ou seja, a gente vai usar, né, aqui, a partir da associação de resistores, tensão, corrente e potência, ou seja, lei de Ohm, ok? Desenvolver, certo, compreensões, certo, sobre as leis de corrente. Nós vamos ver que existem algumas leis de corrente e tensão, que é a lei de Kirchhoff, que é a principal delas, certo? Para entendermos, né, como esta lei é importante na análise dos circuitos, certo? Tomar conhecimento de como uma tensão aplicada se dividirá entre componentes em série e aplicar de maneira apropriada, certo? Essas regras de divisores de tensão, ok, pessoal? E compreender o uso do índice inferior único, de maneira que nós venhamos a definir as tensões de circuitos, ok? E aqui a gente vai fazer uma simulação, ok? Apenas uma simulação do uso de multímetros, amperímetros, ohmímetros, certo? Para medir a tensão, para medir a corrente, para medir o valor das resistências. Correto, galera? Bom, como nós falamos, a gente vai hoje, agora, nessa nossa
nesse nosso vídeo, é um vídeo introdutório a essa análise de circuitos, ok? Reforçando, amanhã a gente não vai entrar, ok? Que eu vou finalizar e lançar a nota de vocês. A gente entra, na verdade, informando as notas de vocês. Talvez, vamos pensar se a gente faz aí um vídeo, ok? Ou não. Mas na quinta-feira, aí a gente já avança nessa parte de associação de resistores. Provavelmente na quinta-feira a gente já termina essa primeira etapa. Lembrando que vocês vão ter uma gama, a gente vai ter que tomar bem cuidado com os prazos de entrega, certo? Dos exercícios aqui, que vai ser algo bem light, obviamente a gente não vai, o nível de cobrança aqui vai ser realmente em questão de prazo, realmente, certo? Lembrando, pessoal, que esse vídeo é mais o nosso canal de comunicação é a nossa sala de aula no Google Classroom, né? Vocês, inclusive, já enviaram aqui os laboratórios de vocês, certo? Lembrando que esta aqui é a chave de acesso, né, à nossa sala de aula, ok? Não esqueçam disso. Eu vou lembrar, quando eu passar, à medida que eu for passando os exercícios, eu vou lembrando vocês, ok? Pessoal, imagina o seguinte, nós sabemos que os elementos básicos de um circuito, vamos aqui, nós sabemos que os elementos básicos de um circuito, deixa eu aumentar um pouquinho aqui que eu não sei como é que, vamos lá, os elementos básicos de um circuito, eles são o quê? Tensão, né? Corrente e resistência. Tensão, corrente e resistência. Tensão, né, que é dada em volts, corrente, certo, que é dada em ampere, e resistência, certo, que é dada em ohm. Ok? Nós temos um fluxo convencional, ok, de corrente, certo? Que a partir de uma diferença de potencial de corrente, que, por exemplo, uma bateria, como está aqui, é um exemplo de um fluxo convencional de corrente, é um exemplo de fonte de energia, certo? Com bateria, e é ela que vai dar vida, que vai dar a diferença, que vai dar a energia necessária para que haja um fluxo de elétrons, ok? Nesse circuito. E nós temos uma resistência, né, que vai o quê? Que vai limitar, policiar, né, essa corrente. Então, essa corrente aqui, esse circuito. Ou seja, a corrente é igual a tensão vezes resistência. Lei de Ohm e todas as suas variações. São os componentes básicos de um circuito. Ok? A partir... bom, professor, mas existem circuitos, certo? Existem circuitos onde eu tenho vários, não só apenas um, mas vários resistores em série, ok? Assim como, pessoal, por exemplo, num circuito, eu tenho aqui vamos dizer assim, o deslocamento, certo, da corrente nesse sentido, certo, do negativo para o positivo na corrente aqui, certo, na fonte de tensão, certo, eu tenho essa corrente aqui, esse sentido no resistor, ok? A corrente ela flui pelo resistor e o resistor dentro do circuito ele tem, certo? Ele tem uma tensão, certo? Uma tensão para aquele ponto da resistência, certo? E se eu, por exemplo, dentro de um circuito,
Se eu, por exemplo, para um ponto de um circuito, tiver 3 resistências, certo? Com 3 valores distintos, ok? Associadas dessa maneira, que é a associação em série, ok? Eu posso transformar essas 3 resistências numa resistência total que eu chamo de resistência equivalente, certo? Que é a resistência que é a soma de R1 mais R2 mais R3, ok? Um circuito desta natureza, certo? Um circuito desta natureza, eu posso dizer que RT, que é resistência total, ou resistência equivalente, REQ, certo? Que é resistência total, ela é dada, certo? Pela soma, certo? Pela soma. Então, a resistência total de uma configuração em série é a soma dos resistores. Pessoal, simples assim. Então, RT é igual a R1, mais R2, mais R3, mais Rn, ou seja, dependendo de quantos resistores tiverem no circuito. Ok? Quanto mais resistores em série acrescentarmos, maior será a resistência, não importando o seu valor. Certo? Ou seja, se eu tiver aqui 10 resistores em série, certo? Esse RT vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, mais R10. Ok? Então, o maior resistor, além disso não, o maior resistor em uma combinação em série terá o maior impacto sobre a resistência total. Então, esse maior resistor, como assim, professor? Por exemplo, se a resistência total é 140, eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3, certo? Valendo respectivamente 10, 30 e 100, ok? Então, a resistência total é 140, porque é a soma de 10 mais 30 mais 100, certo? E o que ele quer dizer aqui é que o maior resistor, né, o resistor de maior valor, ele vai ter maior impacto na resistência total, porque ele é o mais próximo da resistência total. O resistor aqui é 100, né? Então ele vai ter maior impacto. Imagina se eu retirar esse R3 do circuito, ficar R1 R2, né? A resistência total passa de 140 para 40, por exemplo. Então teria um impacto muito grande, certo? Ia reduzir a corrente, certo? Ok? Ia reduzir drasticamente a corrente nessa resistência total. Certo? Entendido? Professor, por que o senhor falou que ia reduzir drasticamente a corrente? Porque lembra da lei de Ohm. Vamos aqui para a lei de Ohm. Aqui, ó. Olha o que é a lei de Ohm aqui. Tencção vezes resistência. Imagina uma fonte 140, uma fonte de tensão, por exemplo, aqui de... vamos falar do 140, né, de 140 também, né? 140 por 140 era 1 ampere, por exemplo. Se eu retirar, vai ficar 140 dividido por 40, entendeu? Ou seja, ela vai mudar drasticamente, né, a corrente, ok? Ou seja, o impacto vai ser maior se eu tirar uns resistores intermediários aqui, certo? Aí, pessoal, eu tenho que tomar cuidado, então, ou seja, o que é uma resistência em série? Por exemplo, aqui, a resistência em série é aquela resistência onde os resistores eles estão, certo, diretamente ligados aqui, ou seja, a corrente ela passa diretamente por ele, não há nenhum desvio, nenhuma divisão na corrente, certo? Como por exemplo nesse caso aqui, olha, eu tenho R1, certo? Eu tenho um nó aqui de circuito, então a corrente ela não passa diretamente para cá. A corrente 1 ela se divide aqui para o R4
e aqui para o R2, por exemplo. Então, esses resistores eles não estão na disposição em série. Eles estão em paralelo, que é o nosso próximo assunto, certo? Só para nós entendermos as configurações, que é uma configuração em série, para nós tomarmos cuidado na hora da análise, certo? Exemplo, pessoal, exemplo. Olha só, determine a resistência total de conexão em série, certo? Da figura, não é essa figura, é essa figura aqui, 5.6, dessa figura. Ok? Então aqui eu tenho R1, R2, R3 e R4. Vocês notem que a corrente ela passa diretamente aqui, sem nenhuma divisão, sem nenhum nó, certo? Então eles estão dispostos em série, ok? Em série. Então vamos lá no exemplo 1. Determine a resistência total da conexão em série da figura. Observe que todos os resistores que aparecem nesse circuito são valores padrão. O que significa isso, professor? Aqui, aqui. 200, 220, 1.2, 5.6. Valor padrão significa são valores padrões de mercado. Tá, essa aí é uma informação que de certa maneira é relevante. Então, basicamente o que nos interessa é o seguinte: é calcular a resistência total, a resistência equivalente. Quem é a resistência equivalente? Eu tenho quantos resistores? Resistência total R1 é a soma dos resistores, certo? Porque eles estão dispostos em série. E como eles estão dispostos em série, eu tenho 4 resistores, então essa minha resistência total, ou seja, a resistência equivalente, certo? Ela resultará, ok? Ela resultará em R1, RT, né? R1 mais R2 mais R3 mais R4, certo? E basta somá-los diretamente mesmo. Então 20, certo? Mais 220 mais 1.2 mais 5.6. Mais 5.6. Eu esqueci de colocar o K aqui, faltou o K aqui, tá? K. Pessoal, vocês concordam comigo que aqui que é 20 mais 220, lembrando lá para a gente não criar confusão, mais 1.200 mais 5.600, certo? Porque 1.2K é 1.000, certo? E 200 ohms. 5.6K, né? Aqui ele esqueceu do K, mas tem que falta o K aqui, é 5.600, ok? Então, aí é cálculo direto, pessoal, cálculo direto, não tem soma, é soma. Então, é 20, certo? Mais 220, mais 1.200 ohms, 1.2K, lembrando que aqui está faltando o K, que é o erro do livro, certo? 1.200 ohms, mais 5.600 ohms, que é igual a 7.040 ohms, certo? Que equivale a 7.04 kilo-ohms, ok? Kilo-ohms. Lembrando que de ohms para kilo-ohms, né? É a mesma coisa que eu estivesse dividindo esse camarada por 1.000, que dá exatamente 7.04 quilo. Ok, pessoal? Não tem, pessoal, não tem erro, não tem, é soma, ok? Soma. Tranquilo? Perfeito? Então vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2, ele vai usar aqui a figura, essa figura 5.7. Não dá para nós fazermos
A visualização total, vamos lá. Descubra a resistência total dos resistores em série na figura 5.7. Novamente, reconheça 3.3 kΩ como um valor padrão. 3.3 kΩ como um valor padrão. O que significa isso? Valor padrão, certo? Então, olha aqui, ó. 3.3, 3.3, 3.3, 3.3. Pessoal, olha só que interessante. O que é esse RT aqui? Então, olha aqui, você percebe que eles estão em série. Por que está em série? Primeira análise que nós temos que fazer, que o resistor, o fluxo de corrente, por exemplo, do terminal A para o terminal B, que segue esse fluxo aqui, ele vai contínuo, ele vai direto, certo? Ele vai diretamente do terminal A para o terminal B, certo? Sem nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de malha. Se eu tivesse, por exemplo, aqui uma resistência daqui, desse ponto aqui, por exemplo, para este ponto aqui, tivesse um R5, por exemplo, bem aqui, exatamente aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, exatamente aqui, ó. Esse resistor aqui ele estaria em paralelo, certo? Esses dois estariam em série, esses dois estariam em série, certo? E esse do meio aqui estaria em paralelo, certo? Bom, mas como eu não tenho, isso aqui mais tarde a gente faz essas análises, ok? Aqui, ó. Então, o resistor flui direto do A para o B, certo? Então, série, certo? Então, quem vai ser meu RT? Você concorda que vai ser R1, mais R2, mais R3, mais R4, certo? 3.3, vezes 3.3, vezes 3.3, vezes 3.3. Você concorda comigo que são todos iguais? Todos iguais, todos iguais, todos iguais, certo? Você concorda comigo que RT é igual a 3.3 vezes 4? Eles são iguais, eu posso dizer diretamente isso aqui, que é isso que ele está falando aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Número de resistores em série de valor R. Se eu tiver resistores com o mesmo valor, para simplificar a minha operação, como eles têm o mesmo valor, 3.3, e eu tenho 4 resistores com 3.3, então é 4 vezes 3.3, certo? 4 vezes 3.3, ok? 4 vezes 3.3, 12, ok? 12 ponto 32. 4 vezes 3.3, perdão, 4 vezes 12,32 quilo, certo? Ou então eu poderia, professor, mas a resistor em série não é a soma, se é soma, como eles são iguais, é soma, certo? 3.3, 3.3, 3.3, 3.3. Como eu estou falando que eles têm exatamente o mesmo valor, basta eu pegar o número de resistores que tem o mesmo valor, que nesse caso é 4, certo? Multiplicar pelo valor desses resistores que são iguais, 3.3. Mas aí, professor, se eu quiser colocar RT igual a 3.3, R1, mais 3.3, R2, certo? Mais 3.3, certo? R3, mais 3.3, R4, 13.2, ok? Entenderam? Compreenderam? É exatamente o mesmo resultado, certo? Tranquilo? Professor, isso é muito fácil, né? É muito fácil. Se eu soubesse que era tão fácil, eu já tinha estudado isso antes.
Ainda bem que o senhor voltou logo, né? Beleza, mas vamos lá. Aqui agora a gente não para mais não. Certo? O importante é estarmos bem, queridos. Bem, celebrando a vida. Celebrando a vida. Vamos lá. Determine a resistência total dos resistores em série. Em série. Ok? Determine a resistência total. Aqui a figura... cadê a figura? Aqui, resistores em série, tá vendo aqui? 5. Olha aqui, pessoal, aqui tem uma situação interessante, né? Aqui é R1, R2, R3, R4, R5. Então é 4.7, todo mundo é K aqui, né? Então é 4.7K mais 1K mais soma direta, pessoal, soma direta, certo? Soma direta. Aqui. Soma direta. Pessoal, alguém entendeu isso aqui? Olha, R1 mais R3 mais esse NR2 aqui é que muito provavelmente que nós vimos lá, que é por isso que eu falei que tem uma coisa interessante, tem dois valores iguais, ok? Tem dois valores iguais aqui, tá vendo? Exatamente aqui, olha. R1 mais R2, que é 1, né? Mais, ó, 1 aqui, ó. 1, 2, 3. Então, o que ele colocou aqui é R1, 4.7, mais R3, 2.2, mais 1, 2, 3 resistores com valor de 1, né? Mais 3 vezes 1, que é 3, certo? Entendido? 3 vezes 1. Ai, professor, tá fácil. É muito fácil, Jorge. Muito fácil. Vamos voltar aqui para o nosso exercício, perdão. Muito fácil. Esse negócio de associação de resistores, professor, eu acho que agora eu tiro 10. Agora eu tiro 10, professor. Agora eu tiro 10. Aqui, ó. 4.7, certo? 2.2 mais 3 vezes 1. Mais 3 vezes 1. Ou, certo? Ou, simplesmente, o meu RT vai ser... Aqui. Ou, simplesmente, não tem problema, você pode fazer dessa maneira. Isso aqui é uma forma que o autor, né, ele está te fazendo para te simplificar, certo? Os autores, na verdade, estão fazendo para te simplificar. Vamos chamar aqui a calculadora. Ou simplesmente, professor, todo mundo é K, certo? Então, 4.7 mais, certo? Vamos pular um aqui, né? Mais 2.2. Mais 2.2. Mais, olha só. Por isso que ele fez aqui, mais 1, 2, 3, 1, certo? Olha, 1, o R2 vale 1, o R4 vale 1 e o R5 vale 1. Por isso lá aqui na resolução, ele colocou 3 vezes 1. 3 vezes 3 resistores que valem 1. Mas você não precisa fazer isso. Você pode colocar mais 1, mais 1, mais 1. Pronto. Chega no mesmo resultado. Chega no mesmo resultado. Por quê? Porque é lei física, perdão, queridos. É lei física. Ok? É lei física. Certo? Tranquilo? Beleza? Queria ver. Espero assim que a carinha de vocês aí esteja... Professor, estou entendendo tudo. É muito legal isso. É muito legal. É muito legal. Pessoal, então, por hoje, vamos ficar por aqui nessa, como eu falei, nessa nossa introdução, certo? De circuitos em série. Molezinha. Professor,
Muito fácil, muito fácil. Ok, galera? Amanhã não postaremos aula, que aí eu vou trabalhar nesse horário aqui, eu vou trabalhar na finalização da nota de vocês, que eu preciso lançar obrigatoriamente, certo? Qualquer dúvida, e aí a gente talvez a gente entre em algum chat ao vivo. Eu estou evitando assim, evitando necessariamente entrar em chat ao vivo, porque se eu fizer um chat ao vivo, quem não entrar leva falta, entendeu? E o próprio sistema ele já faz isso, certo? E aí, como algumas pessoas podem ter dificuldades com acesso à internet, eu não estou fazendo isso, ok? Mas, lancei a nota, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a nota, aí a gente conversa, a gente vai conversando, mas não tem problema. Todo mundo fez as listas, todo mundo entregou o laboratório e a prova estava chuchu, beleza. Certo, pessoal? O restante é tranquilidade, beleza? Então, galera, por hoje ficamos por aqui, apenas uma introdução de análise de circuitos, certo? Agora, propriamente dito, resistores em série, a gente vai ver aí lá para frente alguma analogia em relação a circuitos, certo? Já na quinta-feira a gente finaliza essa parte de circuito, já passa uma régua aí, já para ir para outro assunto. Na quinta-feira mesmo já tem o primeiro trabalhinho de vocês, que eu sei que vocês estão com muita gana de resolver problemas de circuito, certo? Assim, professor, eu estou assim com uma vontade de resolver problemas de circuito, de fazer conta, de analisar circuito. Beleza, chegou a hora. Pô, professor, mas virtualmente? Virtualmente. Beleza, galera? Até mais. Beijo no coração.